Aqui, ó. A gente vem com o topzinho lá dentro e a blusinha por fora. Um conjuntinho bem bacana. Cardigan de crochê e top de crochê. 2 peças. Olá, vamos começar mais uma videoaula? Desta vez um cardigan. Muito lindo, colorido, em squares de crochê, o famoso quadradinho da vovó. Um cardigan compridinho, bem jovial, pedido da minha filha, né? Com uma cava bastante confortável e uma manga que vai, ó, se afunilando até terminar em um punho, bem quentinho, bem fofinho, ajustado ao corpo. E eu vou te ensinar nessa aula como fazer esta manga que vai se afunilando. Veja que os quadradinhos vão reduzindo gradativamente de tamanho. Vou te ensinar a fazer a junção de cada um desses quadradinhos, esse acabamento, né? Esse acabamento vermelho que ficou bem bonito. E também tem o top, junto com a blusa, com o cardigan. Também tem esse top. E também estou atendendo aqui ao pedido de uma inscrita no canal, que é a Rosângela Feitosa. Ela é de Salto, São Paulo, e eu sou de Mauá, São Paulo. A gente não se conhece, mas temos uma conexão que só o crochê consegue proporcionar, né? A conexão de pessoas que querem fazer peças bonitas de crochê. Então, a Rosângela me pediu para fazer a blusa, né? Uma blusa em squares que ela tem vontade de fazer, então ela me pediu a videoaula, e aí o pedido dela casou com o pedido da minha filha, que queria esse conjunto, a blusa e o top. E para o vídeo não ficar tão grande, eu dividi em 2 partes. Então, nesta videoaula eu vou ensinar o cardigan, e na aula anterior eu já ensinei a fazer o top. Se você quiser acessar a videoaula, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu espero que você goste dessa videoaula. Eu sou Andréa Almeida, designer de crochê. Seja bem-vindo ao Andréa Crochê Handmade. Esta é a versão para destros, mas se você tiver interesse na versão para canhotos, procura o link, tá logo aqui abaixo na descrição do vídeo. Esta peça é um tamanho P, mas você pode aumentar o tamanho acrescentando quadradinhos tanto na largura quanto na altura da peça. Eu vou ensinar a fazer os quadradinhos e vou também explicar o material e a agulha que eu uso. Se você já viu a aula do top, então pode pular toda essa parte e ir direto para a parte da montagem da blusa. Para fazer essa peça, eu vou utilizar a agulha de crochê número 3 e a 2,5. E o fio Hobby Baby Kids da Círculo, que tem uma tex de 400. Olha, esse fio eu fiz uma resenha, então eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o link com a resenha, se você quiser saber um pouco mais sobre este fio. Ele tem a tex de 400, então se você quiser fazer uma peça que não seja de lãzinha, se quiser usar uma agulha, uma linha de algodão, por exemplo, você pode usar o fio Anne. O Anne tem uma tex de 295, vai ficar um pouquinho mais fininho. Pode usar, por exemplo, o Clea 1000, trabalhando com 3 cabos juntos, porque ela tem uma tex de 151, vai dar mais ou menos essa espessura. Então, você pode substituir o Charme, fio Charme também pode substituir, porque eu sei que tem pessoas que não gostam de fio acrílico, tá bom? Você só vai precisar, talvez, adaptar um pouquinho o tamanho dos quadrados. Vamos começar? A peça é toda trabalhada com esses quadradinhos, tanto o top quanto a blusa é trabalhada com esses quadradinhos. Então, uma vez que a gente aprende a fazer cada quadradinho e a união deles, o restante da peça já fica bem prático, bem fácil de entender. Então, eu vou começar pelo primeiro quadradinho. Eu começo fazendo o laço mágico de uma maneira bastante simples, tá? Olha aqui, você vem com o fio aqui, passa por 2 dedos, o fio mais longo passando por cima do fio pequeno. E aí, eu seguro aqui, ó. Segurei aqui na junção, olha que fácil, é só laçar o fio, trazer aqui pra dentro do laço mágico e fazer o primeiro ponto baixo. Ó, pronto, já fiz um ponto baixo. Agora, eu preciso trabalhar bloquinhos de ponto alto, cada bloquinho vai ter 3 pontos altos. Então, para subir, se você quer subir uma correntinha ou 2, cada crocheteira faz da forma como prefere. Eu gosto de deixar ele mais grossinho, então eu vou inserir aqui a agulha na laçadinha do ponto baixo e fazer mais um pontinho baixo em cima. E pra mim, isso aqui é a altura perfeita de um ponto alto, tá? Então, faço assim. Aí, eu vou fazer mais um ponto alto
Então, serão bloquinhos de 3 pontos altos. Mas no primeiro, eu só faço 2. Vou deixar para fazer o próximo quadradinho no final da carreira. Faço uma correntinha e 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha, mais 3 pontos altos. Então, esse já vai ser o terceiro bloquinho. Uma correntinha e mais 3 pontos altos já vai ser o quarto bloquinho. Uma correntinha, puxo o laço mágico aqui, o fiozinho para fechar o laço mágico. E lembra que o primeiro bloquinho só ficou com dois pontos altos? Então, agora eu faço o terceiro. Puxo o fio, vou cortar e arrematar. Para arrematar o fio, eu venho aqui na primeira correntinha da carreira, aqui, ó, no topo do primeiro ponto, com a agulha vindo lá de trás. Puxo o fio para trás. O fio saiu daqui, né, dessa correntinha, então, pra cá ele volta. Saiu dali e volta pra ali, ó, assim. De forma que a correntinha fica aqui contínua, essas correntinhas aqui de cima, sem a gente conseguir definir onde começou e onde terminou a carreira. Agora, vem o acabamento, o arremate, né? Na realidade. O que eu vou fazer? Esse fiozinho aqui, ó, que eu acabei de terminar o trabalho, eu jogo ele aqui pra frente, embaixo de alguma laçadinha, tá? E aí, eu vou desfiar esse fio. Tá? Ele tem 5 fiozinhos, vai ficar 2 para um lado, 3 para o outro. Passo aqui em alguma laçadinha. Tá vendo que o fio ficou metade para um lado, metade para o outro? Eu vou dar 2 nozinhos. Só para que esse fio depois ele não se solte, não escape o ponto, não é? O fio do início do trabalho não precisa dar nó. Porque ele não vai desmanchar ponto, mesmo que ele se solte. Então, agora eu pego todos esses fios e vou escondendo aqui, né, embaixo desses pontos, sempre pelo lado do avesso, tá? A gente esconde os fios pro lado do avesso. E aí, a gente vai dando esse passeio com ele aqui, ó. Vai passando os fios por baixo desses pontinhos. Até que a gente tenha certeza de que ele tá bem escondidinho, bem firme, que ele não vai se soltar. Eu gosto de passar bastante, tá? Isso pode ser feito também com uma agulha de crochê mais fina ou com agulha de tapeceiro. Só que pensa, eu vou ter que fazer isso o tempo todo nessa peça, são muitos quadradinhos. Então, se eu faço com a própria agulha de trabalho aqui, eu evito muito material na mesa. Então, por isso que eu tô fazendo diretamente com a mesma agulha, tá? Agora, é só cortar aqui bem rente. Toma cuidado para não cortar o seu trabalho, né? Corta bem rente, dá uma puxadinha, pronto. Esse aqui é o lado direito, tá? E o fio tá escondido lá do lado do avesso. Vou pra segunda carreira com outra cor. E eu tenho que fazer pontos leque dentro dessas correntinhas que a gente deixou, ó, correntinhas de separação. Então, eu laço o fio na agulha. Olha se tá do lado do direito o trabalho, tá? Não faz pro lado do avesso, faz sempre pro lado do direito. Venho aqui em uma dessas correntinhas e vou fazer um ponto alto. Então, você sobe aqui a altura de um ponto alto da maneira como você achar mais conveniente. Subiu, faz mais um. Fiquei, portanto, com 2 pontos altos. Faço uma correntinha, no mesmo ponto mesmo espaço, eu faço mais 3 pontos altos. Tá? Sempre que eu faço o bloquinho, o último aqui, ó, porque são 3 pontos, né, cada bloquinho desse. Eu vou deixar pra fazer o último quando eu terminar a carreira, porque assim o acabamento fica melhor, tá? Vou no próximo espaço e faço outro leque. 3 pontos altos. Uma correntinha. 3 pontos altos. Próximo espaço. 3 pontos altos. Uma correntinha. 3 pontos altos. Próximo espacinho, 3 pontos altos.
uma correntinha, 3 pontos altos. E agora, aqui, ó, esse bloquinho tá apenas com 2 pontos altos, eu faço o ponto que faltava, o último. Puxo uma laçada grande, corto o fio e vou fazer o acabamento. Então, inserindo a agulha aqui, ó, no topo do primeiro ponto e puxando pra trás esse fio. E voltando ele aqui na correntinha de onde ele saiu. Esse acabamento é sempre igual em todas as carreiras, tá? Agora, a mesma coisa, ó, passo o fio pra cá. Desfio ele no meio. E jogo ele aqui em alguma laçadinha qualquer. Dou 2 nozinhos. Nozinhos delicados, tá? A gente não quer que a peça fica cheia de carocinhos aqui, machucando. Então, olha se ele não tá ficando durinho, dá uma observadinha, porque peça de roupa, né, tem que ser confortável para vestir. Agora, eu venho esconder esses fios aqui, ó, nessa parte aqui onde tem bastante laçadinhas, aqui onde a gente pode esconder tranquilamente, ó. Escondo. E vou até lá o fim. Não gosto de cortar aqui, porque ele pode depois ficar soltando e aparecer nesses vãozinhos. Então, eu faço assim, ó, viro a peça e começo a voltar. Pula uma laçadinha aqui. Você tem que deixar uma laçadinha aqui pra pular, passar por cima dela, pra não desmanchar. Senão, na hora que você puxa aqui de volta, tá desmanchando o que foi feito, né? Então, laça, vem pra cá. Ó, pode laçar mais um pouquinho e para aqui no meio. Vou puxar mais um pouquinho aqui, ó, mais umas laçadinhas. E aí, o fio ficou no meio, ele não tá nem numa ponta nem na outra. Então, ele estando aqui no meio, eu vou cortar, porque se essas pontinhas ficarem aparecendo aqui no avesso, não vai dar pra ver. Não vai dar pra ver lá no direito do trabalho. Olha como é que fica, perfeitinho, né? Vamos pra terceira carreira? Laça o fio. Eu sempre gosto de começar pelo leque, tá? Porque começando pelo leque, na hora de arrematar o fio, a gente tem mais pontinhos embaixo pra esconder a ponta do fio, não é? 2 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos. Viu que é a mesma coisa? O leque é sempre igual? Agora, eu venho aqui no próximo vãozinho, 3 pontos altos. Próximo vão, já é o leque. 3 pontos altos. Uma correntinha. E 3 pontos altos. Próximo espaço, 3 pontos altos. Então, observa que na primeira carreira, a gente tinha só bloquinho, 4 bloquinhos. Na segunda carreira, 4 leques. A partir da terceira carreira, a gente tem bloquinhos e leques. Tô terminando a carreira, vou fazer o último bloquinho. E aí, fazer aquele ponto alto que faltou aqui no primeiro bloquinho, não é? Então, faz aquele ponto alto que falta aqui pra completar. Puxa uma laçada grande, corta o fio. Vai fazer o mesmo acabamento, tá? Então, eu não preciso ficar repetindo, porque já deu pra entender. Sempre igual. Cada carreirinha, a gente vai com o fio lá pra trás, desfia ele, dá aquele nozinho. Só dou o nozinho na ponta do fio, na ponta final. A ponta inicial não precisa dar nozinho. Assim, a gente não fica enchendo a blusa de nozinhos, tá? Faz assim, já é o suficiente. Vem aqui. Tá? Deu pra entender? Eu vou fazer vários quadradinhos desse. Vou deixar eles com 4 carreirinhas cada um. Porque na última carreira, que é a carreirinha de número 5, a gente já faz a união. Tá bom? Para agilizar, eu deixo vários quadradinhos prontos. Todos eles têm 4 carreiras prontas, só faltando a última, que é a carreirinha de união. Então, tendo os quadradinhos prontos assim, a gente vai organizando e fazendo, e vai trabalhando. Isso agiliza bastante. E agora eu vou mostrar como é feita a união. Já fiz a carreira número 5, não completei.
vou completar agora fazendo a união. Então, veja que eu tô aqui no leque, fiz 3 pontos altos, não fiz a correntinha, vou fazer agora um ponto baixo aqui, unindo lado direito com lado direito. Tem que prestar atenção nisso, para não fazer invertido, tá? Então, direito com direito, eu faço um ponto baixo, faço os 3 pontos altos aqui que falta para completar a carreira. Olha como fica. Aí eu vou agora, depois que eu prendi aqui no leque, eu venho já no vãozinho do ponto seguinte, prendo com um ponto baixo. Venho no vãozinho daqui e faço o bloquinho, 3 pontos altos. Venho aqui no próximo vãozinho, faço ponto baixo. Faço o bloquinho aqui, 3 pontos altos. E vou repetindo até chegar ali na quina. Tá vendo como que fica? Agora, vou prender aqui com ponto baixo. Vou ajustar. Prende com ponto baixo e termino o leque aqui, fazendo os outros 3 pontos altos, né, do leque. E assim eu fiz a união, vou concluir aqui o square e já vou mostrar as próximas uniões como que ficam. E assim estão unidos os 2 quadradinhos. Venho com um terceiro quadradinho, também já fiz parte da última carreira. Agora eu vou pegar aqui, ó, parei no leque, né? Fiz 3 pontos altos e novamente, ó, direito com direito, tá? Então, sempre, ó, passa a linha aqui por cima, tá? Assim, ó, tá aqui, direito com direito, passei a linha por cima e vou prender com um ponto baixo e terminar o leque. Ó, já está feita aqui a união dos leques, né? E faço um ponto baixo. E vou fazer o primeiro bloquinho aqui, logo depois do leque. Ponto baixo, prendendo lá. Então, assim, não tem muito segredo aqui, é a repetição do que eu já fiz. Só no meinho que eu já vou explicar como é que prende. Aqui no cantinho eu fiz a metade do leque. E aí, agora eu vou prender aqui no pontinho baixo. Tá vendo que tem um ponto baixo aqui ligando os dois? Eu venho nesse pontinho baixo, encaixo a agulha nele e faço o ponto baixo da união aqui. Tá vendo? Ficou assim. Vou fazer o restante do leque. E completar a carreira. Cortar o fio, arrematar. Já tenho 3 quadradinhos unidos. Vou mostrar como unir agora o 4º quadradinho. O 4º quadradinho, a gente tem que prender 2 lados. Então, é a mesma coisa. Já tenho aqui metade do leque, vou prender aqui com um ponto baixo, terminar o leque, fazer a outra metade. E vir prendendo aqui com ponto baixo e fazendo os bloquinhos. Bom, aqui chegou aqui no cantinho, onde eu tenho que unir, né? Antes de começar a fazer a próxima carreira, eu já fiz a metade do leque. Então, aí eu venho aqui com a agulha e vou inserir aqui naquele ponto baixo. Aquele ponto baixo vermelhinho que foi feito lá o primeiro, ele acaba sendo a união de tudo, ó. Jogo aqui, faço o ponto baixo
e completo o leque. Já vou mostrar de perto para ver melhor o que foi feito. A união toda acaba acontecendo em cima desse ponto baixo, vai fazendo os outros sobre ele. E assim eu fecho a união dos quatro quadradinhos. Opa, faltou aqui, né? Fazer um ponto baixo lá e o bloquinho aqui. Então, veja que esse quadradinho, o último, ele está sendo unido em dois lados, né? Aqui eu fiz uma união só, aqui eu fiz uma união só, aqui eu faço duas. Mas não tem segredo, é bem fácil de fazer essa união, tá vendo como é que vai ficando bonitinho? E assim fica o resultado dos 4 quadradinhos, né? Presos. E assim a gente vai fazendo a peça, vai compondo a peça, vai sempre acrescentando quadradinhos quantos forem necessários até atingir o tamanho, né? E para fazer a blusa, eu fiz a união de 36 quadradinhos. São carreiras de 9, são 4 carreiras de 9 quadradinhos. Olha, 1, 2, 3, 4 carreiras. Cada uma delas com 9 quadradinhos, porque aqui eu tô fazendo frente e costas tudo junto. Então, esse aqui é o lado direito. Eu vou virar pro lado do avesso e mostrar como que vai funcionar. Aqui é a frente. E aqui as costas. Então, veja que as costas vai ter 5 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5. E a frente, 4 quadradinhos. 2 de um lado, 2 do outro. Por isso que cada carreira tem 9 quadradinhos. 9 quadradinhos, 4 carreiras seguidas. A partir de agora, daqui pra frente, eu vou fazer separado. Até agora eu fiz junto, frente e costas. Agora eu vou fazer separado. Eu vou fazer os 2 quadradinhos da frente, aqui desse lado e desse lado. E vou fazer os 5 de trás, mas sem uni-los entre si. Porque eu vou começar a fazer a abertura da cava. Olha como a peça avançou bastante, né? Depois de fazer a divisão das cavas, eu fiz uma carreira aqui na frente e 2 aqui atrás. Olha como que elas estão. Vou mostrar aqui, ó. São essas 2 carreiras aqui. Então, eu fiz 5 quadradinhos e mais 5. Aqui, eu só fiz os 2. Então, faltam fazer os últimos. Aí, eu queria chamar a atenção para 3 pontos. Um ponto é que dá pra perceber que teve uma funiladazinha, que aqui tá um pouquinho mais estreito? Pois é, toda a blusa eu fui trabalhando com a agulha número 3. Mas estes 5 quadradinhos aqui, que são os últimos, esses eu trabalhei com a agulha número 2,5, já faz diferença, né? E com um ponto um pouquinho, pouca coisa, discretamente, né? Mais apertadinho. Não pode apertar muito, porque senão ele acaba ficando com uma textura mais dura. A blusa tá toda fofinha, toda macia, a ideia aqui não é que ele fique duro. Então, uma troca pequena, porque essa é 3, essa é 2,5, quer dizer, uma pouquinha coisa. E uma certa apertadinha de leve no ponto já foi o suficiente, olha, para essa redução. Dá uma olhada. Olha o tanto que reduziu aqui e aqui. Percebe? Então, isso é para que a parte do ombro fique um pouquinho mais ajustada. E agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui na frente. Então, aqui na frente, eu tenho 2 quadradinhos, faltam 2. E aqui também, faltam 2. E vou começar a prender agora. Então, falta fazer a última carreirinha. Vou fazer essa última carreira com a agulha número 2,5, né? Pra ficar ajustadinha. E agora, eu vou ajustar o quadradinho aqui e lá. Então, esse é o segundo ponto. Então, o primeiro pontos um pouquinho mais ajustados e agulha menor para dar uma estreitada. Segundo ponto, esses quadradinhos agora tem que fechar aqui, ó. Ele vai prender, fixar aqui e fixar lá para fechar o ombro. Portanto, eu preciso já fixar desde os primeiros pontos. Fiz a metade do leque e já começo a fixar os pontos aqui no quadradinho.
Pronto, já fixei aqui em cima. Agora, essa lateral aqui, ela é solta. E agora que eu fiz esse lado que é livre, o terceiro lado do quadradinho aqui, já vou fixar na parte da frente da blusa. Formando assim a cava, olha. Olha, depois que coloca o quadradinho, fica assim. A cava já tá fechada, né? Então, os 3 pontos que eu disse que tinha que atentar nesse pedaço aqui, né? Nessa parte. Primeiro, essas carreiras com o quadradinho levemente menor. Segundo, que aqui o quadradinho teria que fechar as 2 pontas. Terceiro, olha, eu vou colocar o quadradinho agora que encerra. Esse terceiro ponto, não vou fazer a carreira inteira agora. Vou fazer apenas uma carreira com 3 lados. 1, 2, 3. E todos os 3 lados já fixando. Na frente, não vou fazer. Então, já começo aqui fazendo um ponto alto, apenas um. E já prendo aqui o lado do quadradinho. E aí, depois que eu prendi, eu faço os 3 pontos altos do leque. Então, eu só fiz um ali antes, né? Então, aqui não vai um leque completo. E já começa a prender. Veja que esse é um quadradinho que ele prende em todos os lados. E aqui no final, olha, eu faço 3 pontos altos já aqui no meio do leque. Prendo aqui no meio do outro leque e só faço agora um ponto alto, apenas um. Só para finalizar aqui. E encerro desta forma esse quadradinho. Ele não vai ter finalização. Peraí, eu vou cortar o fio e já mostro como é que fica isso. Olha como é que ficou. Fechei o ombro, fechei tudo, mas aqui ficou um leve recuo. Então, aqui na frente, além de eu não ter esse quadradinho, ainda aqui em cima eu ainda dou mais uma recuada, uma pequena recuada aqui na parte do pescoço. E para tudo, eu fui observando e notei que ficou muito curto o recuo, que o quadradinho de baixo também deveria ter sido feito sem esse lado da carreira. Olha, fui dobrando e constatando a falha e eu peço desculpas. Eu já tinha gravado, aí eu desmanchei, não gravei de novo a correção, mas acho que dá para entender, né, gente, que o quadradinho de baixo tem que fazer também com esse recuo. Isso acontece porque eu tô fazendo a peça, criando e ao mesmo tempo gravando. Aí a gente erra, às vezes já tá lá na frente. Então, isso pode acontecer. Eu corrigi e vou tentar mostrar agora com o maior detalhe possível. Terminei de fazer a parte aqui de cima. Eu vou tentar aproximar o máximo aqui. Tá vendo que já tá tudo completo, já tenho as cavas aqui abertas. Essa diminuição aqui na parte de cima por conta de ter feito quadradinhos com agulha menor. E aqui, essa que eu quero aproximar para explicar bem. Então, ficou assim, esses quadradinhos aqui completos, esses aqui de cima, eles têm um recuo. Só não faz esse último lado, tá vendo? A cor marrom aqui, assim como o azul aqui, ó.
ele não ficou completo, e aqui também é a mesma coisa, não ficou completo, ficou faltando a parte da frente, propositadamente, para que dê uma abertura maior. Então, ficou assim, aqui tem só o espaçamento de um quadradinho, aqui ficou um espaçamento um pouco maior, um quadradinho e mais um tantinho de abertura aqui, porque aqui é a parte que vai ficar ao redor do pescoço e o decote. Agora eu vou começar a prender os quadradinhos na manga. Eu fiz a primeira manga da blusa, ela está com uma cava bem confortável, bem larga, e vai afunilando gradativamente até chegar a um punho bem estreitinho. E eu vou te mostrar qual foi essa transição, como que esses quadradinhos foram diminuindo ao longo da manga. Primeiro quadradinho da manga já fixei, e agora eu venho fixando os outros ao redor. O que tem que prestar atenção nessa parte? Aliás, em todas, né? Atentar-se para sempre colocar lado direito com lado direito, tá? Não se confundir. E vou colocar os outros aqui e vou mostrando. Segundo quadradinho. Terceiro quadradinho. Quarto quadradinho. A primeira junção de quadradinhos já está pronta, aqui não tem redução nenhuma, é só fazer os quadradinhos e colocar. A partir dos próximos, eu já começo a reduzir. Então, eu vou começar a mostrar já. Eu tenho aqui um quadradinho, ele tá feito 4 carreiras. Vou fazer a carreirinha de número 5, e essa carreira, ao invés de fazer com pontos altos, eu faço com ponto baixo, e vou trabalhar apenas 3 lados. Vou te explicar e é super fácil de entender. Eu começo fazendo pontos baixos aqui no meio do leque. Então, 3 pontinhos baixos. Faço uma correntinha. Venho no próximo vão, 3 pontinhos baixos. Uma correntinha. No próximo vão, 3 pontos baixos. Uma correntinha, 3 pontos baixos. Uma correntinha e cheguei no próximo leque. Vou fazer 3 pontos baixos. E já vou começar a fazer a união. A união é feita do mesmo jeito que eu estava fazendo com os pontos altos, apenas agora são pontos baixos, né? Venho aqui, portanto, na inserção entre um quadradinho e o outro, e faço um ponto baixo. E aí, mais 3 pontos baixos dentro do próprio leque. O que você tem que se atentar aqui? Eu vou fazer apenas 3 lados dessa última carreira. Um lado não vai ter. E esse lado que não vai ter é justamente o aqui na sequência. Então, eu vou fazer esse lado, esse e esse. Então, presta atenção na hora que for fazer a união, para não errar. O lado que vai ficar sem trabalhar sempre fica lá pra frente na sequência da manga. E os 3 lados ficam aqui para completar a união dos quadradinhos, tá? Aí, eu vou no próximo espaço, faço um pontinho baixo. E na sequência, eu faço os 3 pontos baixos neste vão. Então, perceba que é a mesma coisa de quando eu tava fazendo os pontos altos. Só que agora são pontos baixos, porque essa carreirinha tem que ficar menor e mais estreita. Aqui no meio a mesma coisa, faço a inserção aqui, ó, prendendo pelo leque. Então, ó, já fiz a união, porque aqui é só um lado que vai unir, esse é o primeiro quadradinho da carreira, né? Então, eu vou finalizar agora esse quadradinho. E aqui eu termino, ó, com os 3 pontos baixos. Então, veja só, ele funciona assim. Um lado, 2, 3. Esse aqui não trabalha. Aqui, nos lequezinhos, né? Esses eu faço completo, esses 2. Esses da ponta, só faz 3 pontos baixos. Não é 3 pontos baixos e uma correntinha mais 3. Não, é só um lado, porque aqui não é pra trabalhar. Eu acho que deu pra entender, né? Eu vou colocar o próximo quadradinho. Vai ficar mais clara a explicação. Já peguei outro quadradinho e fiz um lado aqui de pontos baixos. Vou colocar esse quadradinho na manga aqui, ó, prendendo essas 2 pontas, tá vendo? Né? Eu tô fazendo a manga aqui, a primeira sequência de quadradinhos já foi, essa é a segunda sequência, eu só prendi um. O próximo agora, eu já vou fixar
Tá do mesmo jeito. Qual a diferença dessa carreira para as outras? Apenas o ponto baixo. Os outros quadradinhos, eles tinham 5 carreiras de pontos altos. Esses quadradinhos aqui tem 4 carreiras de pontos altos, olha, 1, 2, 3, 4, e a carreira número 5 são pontos baixos. Mas a união é igualzinha, não tem nenhuma diferença, tá? Você vai unir do mesmo jeito, que ao invés de pontos altos, são pontos baixos, e esse ladinho aqui não faz, só isso. No leque, faz os 3 pontos baixos, prende, e faz os outros 3 pontos baixos. Então, veja que este leque aqui e este, eles têm os 6 pontos, né? 3 pontos baixos, prende e depois mais 3 pontos baixos. Já o último, o leque das pontas aqui, ele só tem 3 pontinhos e a gente une aqui o último, já vou te mostrar. Cheguei no último leque, então aqui, ó, dentro desse leque, 3 pontos baixos, 1, 2, 3. Terminei? Só que agora eu vou unir, né? Ó, vem aqui na pontinha desse ponto baixo aqui. Aqui nesse leque também não teve 3 pontos baixos? Então, vou unir as pontinhas aqui, né? Um ponto baixo. Só isso, só pra fechar. Porque eu preciso que a carreira fique fechadinha, tá vendo? Coloquei mais um. Vou cortar o fio, arrematar, já tenho 2 quadradinhos. Coloquei 3 quadradinhos, falta o último. Esse último a gente já tem que ir prendendo desde os primeiros pontos, porque eu vou trabalhar 3 lados, esse aqui não vai trabalhar, então os 3 lados que eu vou trabalhar agora já vai ser fixando todos eles. Então, vamos lá, ó. Então, eu já vou fazer um pontinho baixo aqui e já vou prender aqui nesse aqui. A gente prende aqui com um ponto baixo também, ó, e agora eu completo os 2 que faltam. Esse aqui, essa carreirinha vai inteirinha já fixando, ó. Já vou fixar no próximo. Já vou fixar aqui. Ó, terminei de fazer o leque, já vou prender aqui. Então, já são 2 lados aqui que eu fixei, ó, esse e esse. Agora, falta o último. Gente, desculpa se não tiver muito bem posicionada a câmera. É que a peça é grande, tá ficando difícil ter espaço aqui. Eu tô com uma certa dificuldadezinha, mas eu acho que eu tô conseguindo mostrar o principal, né? O último leque, então faz os 3 pontos baixos, 1, 2, 3, e vamos prender lá no último pontinho, né, com um ponto baixo. E pronto. Agora é só cortar o fio e arrematar. Já dá para observar uma discreta redução na largura da manga. Olha, como a última carreira foi feita em ponto baixo, ela ficou um pouquinho menor. Então, é uma reduçãozinha discreta, mas já dá para observar. E aqui, não foi feito pontos. Olha, foi feito pontos em 3 lados, esse aqui não fez. Como aqui não foi feito pontos, a gente não aumentou pontos bloquinhos. A cada carreira, a gente aumenta a quantidade de bloquinhos. Você vê que ele vai ampliando, vai aumentando. Como eu não fiz a última carreira aqui, não aumentou bloquinhos, eu agora já consigo colocar quadradinhos de apenas 4 carreiras aqui. Todos os quadradinhos foram feitos em 5 carreiras. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Esse também, ó, 1, 2, 3, 4, e a 5ª carreira seria essa, mas ela não se repete aqui. Portanto, eu vou agora fazer quadradinhos de apenas 4 carreiras e não 5, e ele vai encaixar perfeitamente aqui. Por isso é importante a gente não fazer, tá? Esse último lado, você trabalha só os 3 para poder conseguir agora encaixar.
Eu tenho aqui, então, um quadradinho com 4 carreiras. 1, 2, 3 e a quarta, que é a que eu estou construindo agora. Já fiz 2 lados, vou prender aqui no trabalho. Vou fixar o quadradinho, colocando aqui com ponto baixo na união entre esses quadrados. Esses quadradinhos não tem ponto baixo na última carreira, não. Todas as carreiras são feitas em ponto alto, aliás, como veio sendo feito a blusa toda, né? Só essa carreira aqui é que tem ponto baixo. Quando chega aqui, ó, a mesma coisa. Veja que existe uma união. Aqui tem um quadradinho, aqui tem outro, e eles estão unidos aqui. Uma carreirinha em amarelo, outra carreirinha em verde, e a união tá aqui no meio. É aqui que a gente vai fixar esse quadradinho, ó. Vou prender aqui, põe a agulha aqui nesse vão mesmo, e é o suficiente. E aí, completo o leque. Faço os pontos, os bloquinhos que faltam. Então, vou mostrar, tá vendo? O quadradinho, que tem apenas 4 carreiras, se encaixou perfeitamente nesse aqui, embora esse aqui tenha 5 carreiras, mas este lado, exclusivamente, ele manteve a mesma quantidade de pontos de um quadradinho de 4 carreiras. Tá vendo? A gente vai reduzir mais um pouquinho. Essa carreira aqui, portanto, é muito específica. Ela é a única em que tem ponto baixo no última carreira. Todo o restante da blusa é feito com quadradinhos de 5 carreiras e essa parte agora quadradinhos de 4 carreiras. Eu acho que tá dando para entender, né? Qualquer dúvida, manda aí nos comentários que eu explico melhor. Então, eu vou colocar agora os quadradinhos aqui com 4 carreirinhas. Vou fixá-los todos, não preciso mostrar porque é igualzinho foi feito na blusa toda. A única diferença é que agora os quadradinhos que eu tenho prontos aqui são todos quadradinhos com apenas 3 carreiras. E a quarta carreira vai ser feita aqui, fixando, tá bom? Eu vou concluir, já mostro o resultado. E estas são as 4 fileiras de quadradinhos que compõem a manga. A primeira fileira de quadradinhos tem quadrados com 5 carreiras. A segunda fileira tem quadrados com 5 carreiras, sendo que a última é em ponto baixo e esse lado aqui não tem a carreira número 5. Essas duas fileiras são fileiras de quadradinhos com apenas 4 carreiras. 1, 2, 3, 4. Dá uma olhada o tamanho da redução. Olha como reduz de tamanho, 2 dedos a menos aqui. Dessa forma, a gente tem uma cava ampla e estamos nos afunilando para fazer um punho bem fechadinho. Agora, eu vou fazer uma carreira com pontos, bloquinhos, ao redor da manga aqui. Venho aqui embaixo e começo a fazer bloquinhos. Primeiro, eu faço aqui no meinho. E vou trabalhando aqui dentro de cada vãozinho, eu vou fazer 3 pontos altos. Terminei a carreira na cor amarela. Estou fazendo agora uma carreirinha de bloquinho na cor azul e vou finalizar com uma carreirinha de bloquinhos nessa cor, esse rosa bem clarinho aqui. Então, veja que eu fiz uma sequência de cores aqui, ó, 3 carreirinhas de cores nessa manga antes de chegar no punho, e eu quero repetir a mesma sequência de cores aqui. Então, apesar dos quadradinhos não terem sequência, os quadradinhos são aleatórios, mas aqui, antes de fazer o punho, eu quero a mesma sequência de cores nas duas mangas. Eu acho que assim fica mais harmonioso. Vou terminar as carreirinhas e já volto mostrando o punho. No total, eu fiz 4 carreirinhas de pontos bloquinhos. Amarelo, azul, um rosa bem clarinho. E a última foi o vermelho, que o vermelho já é a cor do punho. Depois de finalizar os pontos bloquinhos, fechei aqui com um ponto baixíssimo e aqui eu vou subir 20 correntinhas.
Depois de fazer as 20 correntinhas, eu vou fazer mais uma para subir. Essa não conta. Pulo ela e venho na correntinha de baixo, só que não vou pegar aqui na frente. Eu vou pegar nessa laçadinha aqui de trás. Aqui tem uma alça atrás da correntinha, ó. Pula a primeira, na segunda a gente vira, pega essa alça aqui de trás e faz nela um ponto baixo. Na próxima correntinha a mesma coisa. Eu deixo a correntinha já, em vez de ficar com ela em frente comigo, eu já deixo ela inclinada assim, porque eu vou fazer um ponto baixo em cada correntinha dessa, só que pegando aqui nessa laçadinha que fica atrás dela. Tá? Então, tem as alcinhas aqui da frente, mas eu trabalho essa alça aqui de trás, que é para essa primeira carreira não ficar depois repuxando. Fazendo assim, ela ganha mais elasticidade. E serão, no caso, 20 pontos baixos. Eu fiz 19 pontos baixos, falta fazer o último aqui, o 20º. Esse é feito da seguinte forma: primeiro inserir a agulha na laçadinha de trás, né? Naquela alça que fica atrás da correntinha, laço o fio e puxa. Agora, antes de terminar o ponto baixo, eu venho no ponto de base seguinte, vou inserir a agulha, laçar e puxar. E só então eu laço a agulha e fecho as 3 laçadas, concluindo assim o último ponto da carreira. Assim eu terminei a carreira e ao mesmo tempo fixei. Agora, para começar a próxima carreira, eu venho no ponto seguinte e faço um ponto baixíssimo, tá? Esse ponto baixíssimo é como se fosse aquela correntinha que a gente dá para dar a altura da próxima carreira, é isso. Esse ponto aqui não conta, tá? A gente vira e começa a trabalhar de novo os pontos baixos, sem contar esse aqui, que é o ponto baixíssimo, tá? Então, a partir do ponto seguinte, eu vou fazer um ponto baixo em cada ponto de base, vai dar, portanto, 20 pontos baixos. Só que pegando aquela laçadinha, aquela alça que fica atrás. Não vou pegar as 2 alças, vou pegar somente uma, porque esse aqui é uma carreira de ponto baixo em relevo. Então, ó, 20 pontinhos pegando assim, na alcinha de trás do ponto base. Vem no ponto base seguinte, na alcinha de trás. Porque assim fica um ponto baixo em relevo, é por isso que fica sanfonadinho, e vai fazer 20 pontos aqui. Chegando aqui no último ponto, aqui, ao invés de pegar só uma alcinha, aqui a gente pega 2, que é para ficar firme a pontinha aqui, que é para não ficar dando fragilidade na peça. Pronto, tá vendo? Aqui pega 2. Viro a peça e começo novamente a trabalhar. Não precisa fazer correntinha não, tá? Você já vai inserir aqui na alcinha de trás e já fazer o primeiro ponto baixo, tá? E novamente. E vou trabalhar aqui os 20 pontos. Fiz 19 pontos baixos, falta o último. Então, o último a gente vem aqui, insere a agulha aqui na laçadinha, puxa o fio, insere aqui no próximo ponto de base, tá? E puxa o fio e fecha o ponto baixo, né? Fecha todas as 3 laçadinhas, sobe um ponto baixíssimo, vira e começa tudo novamente, fazendo um ponto em cada ponto de base, tá? Então, deu dúvida se tá os 20? Conta, tá? Porque não pode ficar aqui nem aumentar, nem diminuir. Todas as carreiras tem que ter os 20 pontos. Vai chegando aqui em cima, o último ponto pega 2, tá? Pega 2 laçadinhas, pega a laçadinha completa, não pega uma só, que é pra ficar bem firme, não ficar esgarçando. Quando vira, para continuar a próxima, já fazer a próxima carreira, aí no primeiro ponto tudo bem, aí no primeiro ponto pega uma laçadinha só, que é a de trás, e faz o ponto baixo.
E isso a gente vai fazer até concluir, completar toda a volta do punho. Olha como é que fica aqui embaixo, fica perfeitinho. Aqui em cima também o acabamento fica perfeitinho. E vai dar um punho igual a esse. Vou concluir as carreiras e mostro como que fecha. Olha o resultado do ponto baixo em relevo. O punho fica canelado, com elasticidade. Olha, esse ponto fica assim sanfonadinho, maravilhoso, né? Agora falta fechar, tá vendo? Fiz a última carreira, falta fechar, eu vou te mostrar como que a gente faz. Não precisa costurar aqui não, a gente fecha com a própria agulha de crochê. Vou colocar a agulha na laçadinha lá de trás do ponto baixo, aqui. Vou lá na outra ponta e aqui eu pego a laçadinha da frente. Aqui eu não pego a de trás, eu pego a da frente aqui mesmo. Ó, junto tudo e faço um ponto baixíssimo. De novo, aqui no ponto daqui, eu pego a laçadinha de trás. No ponto de lá, eu pego a primeira laçadinha aqui mesmo, na frente. Laço e fecho. Pega uma laçadinha aqui, uma de lá e faz um ponto baixíssimo. Procura fazer um pouco esse ponto soltinho, tá? Não é bom apertar muito aqui para não ficar repuxando. A gente tem que fazer o ponto bem soltinho para que ele fique mais ou menos do tamanho dos outros pontos. E a gente vai fazendo assim, ó, com suavidade, sem apertar. E ele fica assim, um ponto bem parecido com os outros, ele faz um relevinho, tá vendo? E assim eu vou até o fim da carreira, fechando essa carreira aqui e finalizando o punho. Olha como que fica. Olhando assim, a gente quase nem nota que aqui é que está o fechamento, porque o ponto fica bastante parecido com os outros. Eu vou cortar o fio. Vou passar o fio para dentro para fazer o arremate. Ó, joguei ele aqui para dentro. Agora eu vou arrematar e esconder as pontas. O punho já tá pronto. Agora que eu terminei os punhos, eu vou começar a fazer um acabamento ao redor de toda essa borda da blusa, toda ela. Então, eu vou colocar a blusa assim, virar, tá? O decote tá aqui em cima, o cos tá lá embaixo, ó. Cos aqui, decote aqui. Eu venho nas costas, na parte das costas, tá vendo? Aqui é a frente, aqui as costas. E vou começar a trabalhar esse entorno da blusa aqui pelas costas, porque assim todas as subidas de carreira e as emendas vão ficar aqui atrás, no pescoço, no decote, na parte de trás da blusa. E com o fio vermelho eu vou fazer uma carreira de ponto bloquinho, começando aqui atrás, na parte das costas, né? Aqui no decote das costas da blusa. Aqui no cantinho, a gente tem a junção de 3 quadrados aqui. Eu venho exatamente no meio dessa junção, desses 3 quadrados, e faço um bloquinho aqui. Olha como fica, eu venho pelas costas aqui, vou fazendo e já estou descendo a parte da frente da blusa e assim vou fazer uma carreira inteirinha de ponto bloquinho até chegar aqui novamente. Aqui no cantinho, a gente segue fazendo um leque, ou seja, aqui ao invés de bloquinho, tem que fazer leque, 3 pontos altos, uma correntinha e mais 3 pontos altos no mesmo espaço. Tá? Para fazer o contorno da blusa tem que ser assim. E sigo fazendo ponto bloquinho.
Fiz 3 carreiras do ponto bloquinho na blusa toda. Dá uma olhada a extensão, vai até lá em cima. Vai desde o decote lá em cima, descendo pela frente da blusa. E aqui faz o cantinho, vira, vai até as costas. Vou tentar mostrar a peça toda. Olha que linda combinação. E agora eu vou fazer a última carreirinha da blusa, que é uma carreira de meio ponto alto ao redor dessa beiradinha toda. Lembra que a emenda é feita aqui na parte de trás do decote, na parte do pescoço aqui? Pois é, terminei a terceira carreira de ponto bloquinho, já finalizei aqui. E a partir de agora eu vou fazer uma carreira todinha de meio ponto alto. Eu subo uma correntinha aqui só para mais ou menos dar a altura. E no mesmo espaço eu já começo a fazer meio ponto alto, um em cada ponto de base. Essa é a frente da blusa, onde eu já fiz a carreira de meio ponto alto, que é o acabamento. Aqui é a parte do cos, eu ainda não fiz. Para chegar aqui, eu tenho que passar por esse leque. E o ponto leque, ele tem um jeitinho diferente de fazer o acabamento, que eu vou te mostrar agora. A gente trabalhou meio ponto alto, ou médio ponto alto, né, em cada ponto de base. Quando chega aqui na curva, para eu fazer ela de uma maneira arredondada, eu vou trabalhar 2 pontos em cada ponto de base, ó. Meio ponto alto, no primeiro. No segundo, a mesma coisa, 2 pontos. E no terceiro ponto, a mesma coisa. Então, metade do leque eu já fiz. 2 pontos em cada ponto de base. Aqui tem uma correntinha. Essa correntinha, a gente vai trabalhar um ponto alto nela, na correntinha. Não vou fazer no vão, porque eu não quero que fique com abertura. Então, vem na própria correntinha, faz meio ponto alto. E nos outros pontos do leque, 2 pontos em cada ponto de base. Meio ponto alto 2 vezes aqui, meio ponto alto 2 vezes aqui e no último, também 2 vezes. A partir daí, eu volto a trabalhar apenas um ponto em cada ponto de base, como eu estava fazendo, né, em toda a carreira. E olha o efeito. O efeito fica assim, ele faz uma curva, não fica uma quina seca, né, com recortes quadrados, e também não fica com abertura, igual tem aqui, ó, nos leques aqui a gente tem abertura, 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 aqui não, que fica fechadinho, tá? O restante da carreira é só seguir meio ponto alto, um em cada ponto de base. E terminando a carreira de meio ponto alto, estará pronto o cardigan, e eu espero que você tenha gostado de mais esta videoaula. Um beijo para você que ficou comigo até o final e até o próximo vídeo.